Muito bem. Então, gente, a gente vai dar continuidade à nossa prática de respiração. Respiração é o nosso tema da semana, que foi introduzido na terça-feira e hoje a gente vai seguir com ele. Seguir a partir de alguns aspectos principais, a partir da percepção de que respirar significa utilizar musculaturas, utilizar músculos. Respirar não é diferente de fazer outros movimentos, como movimentos de braços, movimentos de pernas, movimentos de tronco. A diferença é que esses outros tipos de movimentos nós estamos acostumados a fazer e a dar atenção a eles, estamos acostumados a treiná-los. No esporte, são esses movimentos, esses músculos que a gente treina nas nossas atividades que demandam coordenação ou que demandam, sei lá, por nosso tipo de trabalho. São esses músculos, né, que a gente utiliza, braços, pernas, tronco, músculos que fazem movimento do corpo. Mas esses movimentos do corpo, eles são movimentos de deslocamento, movimentos que nos levam de um lugar ao outro, movimentos que a gente pode entender como alguma coisa que tem um sentido linear, ou seja, se eu movimento minha mão daqui para cá, ela foi em uma direção. E qualquer movimento que a gente faça com o corpo é algo que nos leva de um lugar ao outro, no sentido linear do movimento. Por outro lado, a respiração é algo que nós não somos ensinados desde criança a prestar atenção. Não somos ensinados desde criança a aprender a mexer com esses músculos. Então é normal que a gente tenha alguma dificuldade de começar a movê-los. Então, assim como a gente aprende qualquer coisa, né? Qualquer esporte, qualquer coisa que a gente dependa de uma coordenação, e isso leva um tempo para ser feito, com a respiração é a mesma coisa. A gente precisa aprender ter coordenação para mover esses principais músculos respiratórios, que são os músculos que a gente começou na terça-feira e vai dar continuidade hoje. Então precisamos ter essa educação, essa nova coordenação, esse treino, entendendo que respirar é mover músculos específicos. Bom, outra coisa da respiração importante, assim como a gente faz alongamentos, né, vai alongar e percebe, sente que existe uma resistência de uma musculatura que nos limita, né, e aí isso nos limita a avançar mais, os músculos respiratórios são da mesma forma. Então quando a gente vai respirar, a gente depende de um alongamento dessa musculatura respiratória, porque se essa musculatura está encurtada, ela nos limita e a gente vai ter que fazer muita força para expandir e provavelmente não vai conseguir. Tá? A gente vai ter mais amplitude respiratória à medida que esses músculos, eu fico assim fazendo na frente, porque é o que a gente está enxergando aqui, mas nas laterais, nas costas, todos esses músculos envolvidos na respiração, eles precisam estar bem alongados. Bom, então depende do alongamento, também depende da nossa habilidade em mover esses músculos. Mas também depende de uma outra coisa um pouco mais sutil, que é a nossa capacidade de sentir. E aí é aí que o yoga entra com uma forma tão específica, né? Porque tudo isso se trata de alguma coisa que vai ser sentida por dentro. Porque se a gente está alongando ou se a gente está movendo esses músculos, isso não necessariamente nos conecta com o que a gente está fazendo. A gente pode muito bem fazer isso simplesmente como alongamento, a gente pode simplesmente fazer isso como uma reeducação respiratória e não precisa chamar isso de yoga. A gente vai começar a chamar essas coisas de yoga a partir do momento que a gente passa a sentir essas coisas no nosso ambiente interno, tá? No nosso ambiente interno. Então a gente precisa começar a se dar conta de onde esses movimentos acontecem, como eles são. Há lugares onde eles são mais nítidos e mais amplos, mas há outros lugares onde eles são quase imperceptíveis, sutis, pequenos, né? E aí a gente fica se envolvendo com isso. Se envolver, uma forma de falar,
né, também a palavra yoga, é justamente isso, você se envolver. O Dr. Boli usa um termo em inglês, né, que ele fala you get yoged, assim como quem diz, você se yoga com as coisas que você se envolve, você coloca a sua atenção aí, então você se yoga com aquilo que você está colocando a sua atenção, né? Então yoga é justamente esse processo de você estar ali naquilo que acontece no momento presente, na realidade. Muito bem, então são esses 3 pontos principais, tá? O alongamento, a habilidade de movê-los e a capacidade de sentir. Bom, e sendo isso feito dessa forma, o yoga diz, né, que esse é o principal caminho, essa é a principal chave para que a gente possa avançar em processos meditativos. É como dizer assim, a respiração é a principal técnica de meditação do yoga. Não são apresentadas tantas técnicas de meditação no Hatha Yoga, por exemplo. Existem outras linhas que vão apresentar técnicas específicas de meditação, mas o Hatha Yoga ele vai focar muito mais na respiração como sendo essa grande técnica e que produz efeitos meditativos. Muito bem. Além disso, então, nós vamos aprender algumas dessas técnicas que foram colocadas no protocolo para prevenção e recuperação do Covid-19. Uma delas é um Kriya, Kapalabhati, outras 4 são pranayamas, Anuloma Viloma, Surya Bedana, Ujjayi e Brahmari. Tá? Então a gente vai passar por essas técnicas para aprender a fazê-las. Não vai dar para fazer com muita qualidade todas elas nesse tempo que a gente tem, mas a gente vai pelo menos aprender a fazê-las. Tá bom? Então vamos para a nossa prática. Bem-vindos para quem foi chegando por agora. Vamos começar. Vou deixando os comentários desativados e quem tiver comentários depois me manda por mensagem. Então vamos começando na nossa postura de meditação. E se ajuste na postura de meditação. Encontre uma forma de poder permanecer por alguns instantes apenas, bem sentado. E vá trazendo a atenção para o seu ambiente interno, abrindo mão dessa identificação que nós temos em geral com os 5 sentidos. Os 5 sentidos nos levam para fora, nos direcionam ao ambiente externo. E para a gente se aproximar do ambiente interno, usamos outras capacidades de percepção e são essas que mais nos interessam agora. A sua capacidade de saber o posicionamento da sua mão sem ter que olhar para ela, de saber o formato, de saber o posicionamento do seu corpo, de perceber se há tensão em alguma parte do corpo, de perceber o eixo da sua coluna e se orientar por ele. E essas percepções internas, de movimentos internos, como os próprios movimentos respiratórios. Os movimentos respiratórios que, diferente daqueles movimentos de braços, pernas, tronco, que são no sentido linear, os movimentos respiratórios eles são movimentos de expansão e retração, eles são tridimensionais. Eles acontecem em todas as direções. Expansão e retração. Observe a passagem do ar pelas narinas
procure observar a sua respiração sem interferir nela. Será que é possível observar a respiração sem modificá-la? Nós respiramos de 20 a 30 mil vezes por dia, sem perceber que respiramos. Mas é só começar a observar, começar a perceber que queremos controlar, queremos interferir. Largue esse controle e fique observando a respiração acontecendo. Como uma parte automática do funcionamento do corpo. Como a sua respiração está nesse momento? Aonde sente os movimentos respiratórios com mais clareza? Como é o ritmo respiratório? Então faça um espreguiçamento, movimente o corpo, espreguice, alongue. Especialmente onde você sente que precisa dar um pouco mais de alongamento, de mobilidade. Faça então os movimentos que sentir vontade. Observe a sua respiração enquanto você se espreguiça. Como fica a sua respiração? Será que a sua respiração vai se adaptando de acordo com o momento, de acordo com a sensação? A nossa respiração saudável não é aquela que a gente fica controlando. A nossa respiração saudável é aquela que acontece livremente, espontaneamente, de acordo com as necessidades do corpo. A gente só fica interferindo na respiração durante essas práticas, durante o treino respiratório, durante a prática de pranayama. E aí você vai voltando para a sua postura de meditação. Deixe novamente a respiração livre. E a gente vai voltar a atuar primeiro com aquelas 3 regiões do corpo que nós ficamos observando a respiração na terça-feira. Essas 3 regiões atuam com os 3 principais músculos respiratórios. Então, quando a gente fica observando movimentos respiratórios na região do abdômen, o abdômen ele sofre influência, a região do abdômen, a região abdominal, do diafragma, que toda vez que a gente inspira, o diafragma se contrai e desce. Quando ele desce, ele empurra os órgãos internos, e esse empurrar dos órgãos internos é o que faz com que a parede abdominal se desloque para fora. Então, observar a respiração abdominal é também observar o funcionamento da musculatura do diafragma, que está aqui, exatamente dividindo o tórax do abdômen, tá bom? O abdômen, então, ele não é a musculatura do abdômen que se empurra para fora, é o diafragma que faz com que o abdômen vá lá para fora. Essa musculatura aqui do abdômen, firme, ela vai ajudar a soltar o ar, tá? A fazer as expirações mais completas, e aí você vai usando, contraindo o abdômen para soltar mais o ar.
E como vimos, chega um momento onde a gente vai começar a resistir com a musculatura do abdômen. Então a inspiração continua acontecendo, o diafragma vai empurrando isso tudo para baixo, mas o abdômen começa a criar uma certa resistência. Uma resistência que provoca um aumento de pressão interna, e esse aumento de pressão é importante também para o bom funcionamento dos órgãos internos. Mas esse aumento de pressão também é importante porque o diafragma ele não se afunda quando o abdômen está mais firme, ele não se afunda livremente para cá, mas ele serve também de apoio, de sustentação para ajudar no próximo passo, que é a respiração torácica. Tá? Então a respiração abdominal usa o diafragma como músculo respiratório. A respiração torácica ela vai usar um outro grupo de músculos fundamental para a nossa respiração, que são os chamados intercostais, músculos entre as nossas costelas. Músculos intercostais que se abrem, né? Se contraem e expandem a caixa torácica, abrem as costelas. Tá bom? Então, esse grupo de músculos provoca esse tipo de respiração, respiração torácica. E aí tem um terceiro grupo de músculos que se liga aqui na região do pescoço, as clavículas, que são músculos da respiração forçada, que a gente só utiliza quando inspira muito profundamente e que puxam as clavículas lá para cima. Levantam toda essa caixa torácica. Né? Então tem o diafragma que empurra e abaixa, tem os intercostais que abrem e tem esses músculos das clavículas que puxam tudo isso para cima. Esses são os três músculos principais que a gente vai atuar, mas existem, é claro, outros músculos nas costas, outros músculos acessórios, mas que não são tão relevantes quanto esses três. Então coloque uma das mãos no abdômen e, sem interferir na respiração, procure sentir os movimentos na parede abdominal. Tente deixar a respiração livre. E aí você começa a fazer respirações mais profundas, mas você vai aprofundando a respiração, levando movimentos respiratórios na região do abdômen. Então você vai fazendo como quem quer expandir o abdômen para fora. E depois levar o abdômen bem lá para dentro, aumentando a amplitude desses movimentos. Perceba que quando você vai expandindo bem o abdômen para fora, o abdômen está relaxado. Então o diafragma ele desce com certa liberdade. E a partir de agora comece a colocar uma resistência no abdômen. Você contrai um pouco a musculatura do abdômen e não deixa que o abdômen se expanda, mas você vai continuar fazendo como se você quisesse expandir o abdômen. Então o diafragma continua empurrando isso para baixo, continua fazendo força. Você quer inspirar e expandir a região do abdômen, mas o abdômen vai resistir firmemente. E veja se dá para observar um aumento de pressão dentro do abdômen. Volte a deixar a respiração livre. E continue sentindo a respiração livremente pelo abdômen.
quando se deitar, abrace os joelhos, aproximando os joelhos do peito, aproximando as coxas do abdômen. E fique querendo respirar profundo, levando movimentos respiratórios para a região do abdômen. Mas observe que existe essa interação do abdômen com as coxas que, de alguma forma, pode limitar esses movimentos. Ou, pelo menos, trazer mais consciência. Então, através desse contato das coxas com o abdômen, talvez você sinta uma resistência, mas você se utiliza desse contato para ganhar mais capacidade de percepção. E respire como se você quisesse empurrar as coxas com o abdômen. Então, solte as pernas, apoie os pés no chão. E faça a elevação do quadril, até que fique numa mesma linha entre joelhos e ombros, não precisa passar disso. Isso faz com que o diafragma não esteja mais acima dos órgãos internos, mas agora está abaixo, estamos numa posição invertida. Então os órgãos internos pesam sobre o diafragma. E vá respirando profundo ainda, querendo projetar o abdômen lá para fora, e veja se você consegue perceber que precisa empurrar esses órgãos internos. Há um esforço do diafragma agora para empurrar tudo isso e projetar o abdômen lá para cima, lá para fora. E que o próprio peso desses órgãos internos ajuda o diafragma a voltar lá para perto dos pulmões, lá perto do coração. Continue observando o instante e a respiração na região do abdômen. E vamos nos deitando de bruços. E quando se deitar de bruços, deixe as pernas afastadas, os pés voltados para fora e os cotovelos apoiados no chão. E você apoia o queixo na palma das mãos. E sinta bem essa acomodação do abdômen, da parte baixa do abdômen especialmente. E agora existe essa interação do abdômen com o chão. E vá procurando levar movimentos respiratórios lá para baixo, lá para a parte mais baixa do abdômen e sinta essa interação.
Você vai aproximando as pernas, vai sentando sobre os calcanhares, deixando a testa no chão. Isso que chamamos Balasana, a postura da criança. Uma postura onde você tem de novo a pressão do abdômen nas coxas. E fique por mais alguns instantes observando os movimentos respiratórios aí, procurando fazer respirações mais profundas. E observe que aqui também as coxas oferecem resistência. Então o abdômen não se expande livremente. E daí vamos voltando à postura de meditação. Volte a colocar uma das mãos no abdômen. E você vai já procurando fazer as inspirações profundas, percebendo o diafragma, empurrando tudo isso lá para baixo, mas já resistindo um pouco mais com o abdômen. Percebendo que há um aumento de pressão dentro dessa cavidade fechada pelas paredes abdominais, diafragma, assoalho pélvico, região lombar. E o diafragma vai atuando como um êmbolo. E quando você inspira, esse êmbolo desce e aumenta a pressão dentro desse espaço. E faça mais algumas respirações sem o contato das mãos. Respiratórios baixos, mas a respiração é profunda, não é curta, é ampla, é longa. Mas você não deixa o abdômen se expandir livremente, ele resiste. E deixa agora então a respiração livre. Como você percebe a respiração agora então? Será que a respiração naturalmente se torna mais abdominal? Você não está controlando, você está apenas observando. Vamos passar a observar o outro grupo muscular respiratório, os intercostais. Então coloque o dorso das mãos nas laterais do tórax, logo abaixo das axilas, e com a respiração livre, fique observando movimentos respiratórios aí. Se é que eles existem, mas observe atentamente. Estamos sempre utilizando esses dois músculos, diafragma e intercostais, para respirar. Sempre. Esses são os dois músculos principais da respiração.
E aí você vai começando a respirar mais profundo, fazendo como quem quer alargar as costelas, expandir o tórax, empurrar suas mãos lá para os lados. É um outro tipo de atuação completamente diferente da atuação de quem leva a respiração lá para baixo. Agora o corpo sobe. Você ganha altura quando inspira dessa forma. E o esforço está na inspiração, porque na saída do ar basta você relaxar esse esforço de expansão, de abertura, de alongamento, que o corpo volta. Então observe a sua caixa torácica como se fosse uma borracha, onde você precisa fazer força para esticar a borracha, ou um elástico, e depois basta que você pare de fazer essa força para ela voltar para a sua posição normal. Então algo assim acontece, você faz força para esticar esse elástico, essa borracha, que é a nossa caixa torácica, e depois basta você parar de fazer essa força que ela volta à sua posição normal. Então, pare de utilizar as mãos. Você vai deixando a mão esquerda ao lado do quadril, leva o braço direito estendido lá para cima. E aí você vai inclinando para o seu lado esquerdo, abrindo essa lateral direita. Use a mão esquerda para te empurrar um pouco de volta. Não deixe a cabeça pendurada, você pode deixar a cabeça voltada um pouco mais para cima, como se apontasse o nariz lá para o teto. E essa mão, que está com a palma voltada para baixo, experimente voltar a palma da mão para frente. E respire profundo. Observe que a própria respiração atuando profundamente ajuda no alongamento. Volte primeiro o tronco, depois você volta o braço. E continue respirando profundo, observando qual lado oferece menos resistência para essa ampliação respiratória, para essa amplitude. Qual lado parece que essa borracha, esse elástico ficou mais maleável? E aí você precisa fazer menos força para esticá-lo. Então já apoie a mão direita no chão, leve o braço esquerdo estendido lá para cima. Cresça, leve ao máximo. E aí você começa a sua inclinação para o lado direito, abrindo a lateral esquerda. A mão direita ajuda a empurrar um pouco de volta, como quem quer dobrar melhor a região do tronco, e você direciona a cabeça um pouco mais lá para cima, encaixando melhor a região cervical para não ficar pendurada, protegendo também a região cervical.
Então entrelace os dedos das mãos mais atrás das costas, os braços bem estendidos, cotovelos próximos. Puxe os ombros bem para trás, aponte o queixo um pouco mais para o teto. E veja se pode ir elevando um pouco mais os braços, distanciando as mãos do quadril, sem deixar que a cabeça venha à frente, abrindo bem o peito, projetando o externo lá para frente. Volte a aproximar as mãos do quadril. Faça uma inspiração mais profunda, prenda o ar lá dentro dos pulmões e nessa pausa você vai de novo distanciando as mãos do quadril, puxando os ombros bem lá para trás. E você faz isso o tempo que puder permanecer na pausa. Quando precisar, você desfaz. E aí você vai soltando o ar, desfazendo a postura, observe. Os movimentos respiratórios no tórax. Na caixa torácica, nas costelas. Torcemos a mão direita no joelho esquerdo, a mão esquerda no chão na direção da coluna. Vire o ombro esquerdo bem lá para trás. Torça. E observe do meio das costas para cima, principalmente, enquanto você torce. Experimente fazer respirações profundas envolvendo a região torácica. Não é fácil respirar profundo numa torção e você vai ver que esses músculos eles estão sendo alongados. Torcemos para o outro lado. Volte a deixar as mãos, as costas, o dorso das mãos nas costelas. E volte a respirar profundo, como que quer expandir a caixa torácica. Perceba que para isso, a região do abdômen ela não está separada, não são duas coisas que atuam de forma independente. Existe uma interdependência entre elas. E é preciso que a região do abdômen fique firme, daquela forma que treinamos, ela resiste. Para que o diafragma se apoie sobre essa cavidade abdominal e possa expandir melhor a região torácica. Se o abdômen fica muito mole, relaxado, você pode experimentar isso. Não vamos ter boa amplitude na caixa torácica. É preciso que o abdômen fique firme. É preciso que haja esse aumento de pressão dentro da cavidade do abdômen, para que haja uma boa abertura, uma boa expansão da região torácica, das costelas.
Deixe a respiração livre. E veja se pode continuar sentindo movimentos respiratórios na região do tórax. E como está a sua respiração nesse momento? Você vai apoiando as mãos nos ombros contrários, cruzando os braços e apoiando as mãos nos ombros bem perto do pescoço. E aí você vai fazendo inspirações profundas, mas você não para de inspirar até ter certeza que chegou no seu máximo, de não caber mais ar para dentro. Veja se pode perceber que a região das clavículas se movimenta, que os ombros se movimentam e que talvez o pescoço também se movimente um pouco. E a gente vai voltar a fazer algo que fizemos já uma vez, que é você inspira, quando chega no limite da sua inspiração, inspira mais. Quando acha que chegou no limite de novo, inspira um pouco mais, e um pouco mais, até não dá mais para inspirar nada, você continua tentando, e aí você relaxa isso e solta o ar. Vou fazer pela boca para fazer barulho, para vocês perceberem como eu estou fazendo. Faz pelo nariz. Solte os braços, apoie as mãos no chão, à frente dos pés, solte o tronco um pouco lá para frente. Relaxe o pescoço. Vá unindo a palma das mãos acima da cabeça, os cotovelos bem abertos. Numa inspiração, leve os braços estendidos lá para cima, inspire. Chegando com as mãos lá no alto, deixe a respiração livre. Continue tentando estender, espreguiçar, crescer. Eleve bem os ombros, eleve as escápulas. Faça uma inspiração mais profunda, prenda o ar. Durante a pausa, tente estender um pouquinho mais e quando precisar soltar o ar, você volta os braços soltando o ar.
Vire a cabeça como quem olha para a esquerda. E relaxe bem essa lateral direita do pescoço. Deixe o ombro direito descer um pouco mais. Respire mais profundo. E veja se pode sentir os movimentos respiratórios na lateral direita do pescoço e no ombro direito. Respirações profundas e que vão sendo direcionadas para cima, abrindo a caixa torácica e envolvendo a região das clavículas. Mas observe o lado mais aberto, o lado direito. Volte. Continue respirando um pouco mais profundo e compare um lado com o outro. Observando essa parte alta, observando as clavículas, observando o pescoço. Vire para a direita, abrindo bem o lado esquerdo. Faça respirações mais profundas e fique observando o lado esquerdo da clavícula e do pescoço e do ombro. Solte a cabeça lá para trás, apontando o queixo, bem para o teto. E continue respirando profundo e alto. Solte a cabeça à frente. E alongue a parte de trás do pescoço, a parte alta das costas. Volte a colocar as mãos nos ombros contrários e fazer aquelas respirações altas, profundas, amplas. Esses músculos que a gente envolve agora são os músculos da inspiração forçada. Veja se você consegue acioná-los, levando bem os ombros, escápulas lá para cima, crescendo. E a respiração é ampla, profunda e alta. Tire o contato das mãos, deixe a respiração livre. E procure observar essas três partes: região do abdômen, região do tórax, região das clavículas.
Será que dá para sentir movimentos respiratórios simultaneamente nessas três partes? Como a respiração está livre, não está forçada, talvez a região dessas clavículas se movimente muito pouco, mas alguma espécie de movimento talvez você consiga perceber. Faça movimentos que sentir vontade, espreguice, movimente um pouco as pernas, ficamos bastante tempo sentados. E fique observando a sua respiração enquanto você se espreguiça. E dessa forma nós fomos atuando nessas três partes, nesses três níveis. Não são os únicos não são as únicas três partes do corpo que se movimentam, mas são três que se movimentam com maior amplitude. São as três que estão sendo recomendadas no protocolo para que se direcione movimentos respiratórios para lá. Movimentos respiratórios baixos, na região do abdômen, movimentos torácicos, movimentos claviculares. Tá? E assim a gente vai compondo uma respiração mais ampla, aprendendo a mover a respiração para baixo, aprendendo a mover a respiração torácica, aprendendo a mover a respiração clavicular. E assim a gente vai treinando e ganhando mais habilidade com isso. Mas ainda temos mais algumas coisas para seguir, não daria tempo, é claro, de fazer todos esses pranayamas, todas essas técnicas com muitos detalhes. Então eu vou ensinar a fazê-los e a gente vai ter outros momentos depois para treinar o pranayama propriamente dito. Essa semana o tema não é pranayama, o tema é respiração, porque existe alguma coisa de base que precisa ser feita antes da gente entrar nos pranayamas. Não adianta querer começar a manipular narinas, inspira por uma, solta por outra, se toda essa mecânica respiratória ela não está bem assimilada. Não adianta inspirar por uma narina e soltar pela outra se a respiração está curtinha. É preciso primeiro que a gente aprenda a alongar a respiração, respirações profundas, amplas, que envolvem esse aumento de pressão, que envolvem a expansão das costelas, que envolvem a elevação das clavículas. Tá? Mas a primeira delas, Kapalabhati, eu já dei algumas aulas específicas sobre o Kapalabhati, então eu vou repetir mais brevemente hoje. E quem tiver dúvida, depois me manda mensagem, tem vários vídeos no YouTube que eu posso indicar, tá bom? Que eu já tenho gravados lá. Kapalabhati é uma respiração abdominal, é um kriya, não é um pranayama, é uma respiração rápida. Por contração do abdômen, o ar sai. Por relaxamento do abdômen, o ar entra. Kapalabhati é um kriya. Um kriya quer dizer que é uma técnica de limpeza. Limpeza por essa expulsão rápida do ar. Ventila, né? E uma respiração que ventila, ela é menos propícia, um ambiente menos propício para a proliferação de doenças. Contração rápida do abdômen, o ar sai, relaxamento rápido do abdômen, o ar entra. Não tem força na inspiração, tá? Não é isso. O tórax está aqui parado, só o abdômen se move. Muito bem. Esse é o Kapalabhati. Fica de lição de casa. Anuloma Viloma. Bom, em primeiro lugar, tradicionalmente usa-se a mão direita, mas quem é canhoto pode usar a mão esquerda, né? Talvez seja melhor. O dedão
ele tampa a narina direita e os dedos anelar e dedinho tampam a narina esquerda. Esses dois dedos do meio ficam dobrados assim para dentro, tá? E aí você não fica trocando de mão e também não fica usando esses dois dedos. Você vai ver que essa é uma forma de pressionar as narinas com mais suavidade e que você vai tendo mais... pressiona menos. Quando a gente vai pressionando as narinas assim, né, com a ponta dos dedos, a gente pressiona mais. Então você vai pressionando com as laterais dos dedos, tá? Não precisa fazer muita força para pressionar as narinas. Anuloma viloma. As inspirações acontecem pela esquerda. Depois que você inspirar, começam pela esquerda, né? Começa pela esquerda. Quando você termina a inspiração, você tampa a narina esquerda e solta pela direita. Quando termina de soltar o ar pela direita, você inspira pela mesma narina que o ar saiu. Então ele volta a entrar pela direita. Quando termina de entrar, troca e sai pela esquerda. Isso completa um ciclo. Pela mesma narina que o ar saiu, ele volta a entrar. Então ele entra pela esquerda de novo. E sempre depois que entra, troca e ele sai pelo outro lado. Pela mesma narina que ele saiu, ele volta a entrar. Depois que entra, troca, sai pelo outro lado. Tá? E você vai completando ciclos a cada vez que o ar sai pela esquerda. Mas as respirações precisam ser profundas, precisam ser amplas, tá bom? Precisam ser profundas e amplas. Próximo pranayama, Surya Bedana. Em Surya Bedana, o ar sempre entra pela direita, sempre sai pela esquerda. Sempre entra pela direita, sempre sai pela esquerda. Tá? Aí tem a terceira respiração, chamada Ujjayi. Em Ujjayi, o ar entra silenciosamente pelas narinas, pelas duas narinas, e você vai soltar o ar fazendo um chiado como se fosse fazer a letra A, sussurrando, só que com a boca fechada, então isso sai pelo nariz e fica um sonzinho interno. Um som baixo, não precisa ser alto, não precisa fazer muita força, tá? Então você inspira silenciosamente pelas duas narinas e solta o ar fazendo esse chiado só pela narina esquerda. Inspira pelas duas e solta devagar, fazendo chiado pela esquerda. Vai se concentrando nesse som. Uma simplificação de Ujjayi é fazer com que o ar saia também pelas duas narinas, tá? Com o chiado, porém, pelas duas narinas. E, por fim, Brahmari. Brahmari é um outro tipo de som. Brahmari significa respiração da abelha. Então, na saída do ar, imita-se o som agudo, anasalado de uma abelha. Alguma coisa assim. E a atenção no som, especialmente esses sons mais agudos. Diferente do Ujjayi, que é uma trava, é um controle. Mas em Brahmari, essa emissão de um som mais agudo ajuda a manter a atenção e a concentração no som. E aí você mantém a atenção e a concentração no som e na vibração que esse som provoca. Onde esse som vibra? Né? Som é vibração, onde isso vibra? E se o som é mais agudo, ele vai vibrando mais alto, se ele é mais grave, ele vibra um pouco mais baixo, e você vai encontrando essa vibração. Então o ar entra pelas duas narinas, sai também pelas duas narinas, e você vai emitindo o som, alguma coisa assim.
Muito bem. Então, essas são as 4 técnicas respiratórias apresentadas. Isso aqui é claro que é só uma explicação do que é a técnica e de como fazê-las. Não é o treino, e a gente vai ter em alguma semana, talvez a próxima ou alguma outra, enfim, não sei ainda qual é o tema da próxima semana. Mas a gente vai treinar os pranayamas, porque treinar o pranayama é alguma coisa muito sutil, muito delicada, muito sofisticada, tem muitas nuances. A gente não pode tratar o pranayama como sendo alguma coisa como eu fiz aqui agora, tá? Isso é quase uma ofensa aos pranayamas, mas eu também não queria deixar de explicar alguma coisa que eu enviei no protocolo do Covid, né? O último com a boca fechada, é sempre com a boca fechada, tá? Então as respirações são todas nasais, em todos eles, sempre com a boca fechada. Respirações são nasais, é muito importante respirar pelo nariz, tá bom? Perguntas, dúvidas, me mandem lá por mensagens privadas, direct. Aqui eu não consigo acompanhar muito, a gente já precisa ir encerrando, já passei do horário. Me sugiram temas para a próxima semana. E para quem ainda não está recebendo os e-mails, vai lá no meu perfil, tem um botãozinho, quero receber os e-mails ou alguma coisa do tipo. E toda semana eu vou mandando qual é o tema da semana e quais são os principais pontos relacionados com esse tema, tá? E aí eu tenho mandado também o protocolo do Covid. Para quem ainda não recebeu e quer recebê-lo, vou fazer mais um envio amanhã, então se inscreve lá, tá? Tá bom, gente. Obrigado. Beijos, ótimo dia e até a próxima semana.